uma joia se destaca em meio ao verde da Praça da República, no coração de Belém. A grandiosidade veio de uma ideia audaciosa no século XIX, ciclo da borracha. Pintura, decoração e outros detalhes explicam por que visitar a primeira casa de espetáculos construída na Amazônia é um passeio pela história do Brasil. Inspirado no Teatro Scala de Milão, na Itália, com o projeto arquitetônico do engenheiro militar José Magalhães, o teatro traz no nome a expectativa pelo término da Guerra do Paraguai, entre 1864 e 1870, e traz no passado, registrado em pesquisas, os conflitos que cercaram a construção. A construção do Teatro da Paz, ela começa em 1869 e ela se encerra efetivamente em 1878, em 15 de fevereiro de 1878, quando ele foi inaugurado. Mas entre 1874 e 1878, houve um grande processo de litígio por causa das irregularidades da obra. Estão relacionadas assim ao tipo de material utilizado, que não era o adequado, não era o que estava no contrato, superfaturamento da obra, a medição das paredes do teatro que não estavam corretas. Então tudo isso concorreu para que essa obra atrasasse, para que ela não fosse aceita oficialmente para a inauguração. Quando foi inaugurado, em 15 de fevereiro de 1878, o Teatro de Nossa Senhora da Paz era bem diferente do que nós vemos hoje. Só para se ter uma ideia, a cor predominante era o branco. O espaço que foi projetado para receber grandes óperas só atingiu mesmo este objetivo depois da primeira reforma. Mas a casa foi movimentada desde o início. O teatro tanto era frequentado por gente das classes mais baixas, que ocupavam um lugar menos privilegiado, o paraíso, quanto pela nobreza. Uma curiosidade do Teatro da Paz é que este espaço não é uma simples calçada. Ele já foi chamado carinhosamente de Ruazinha, porque aqui paravam as carruagens que traziam os barões e as baronesas para assistirem aos espetáculos, principalmente nos dias de chuva, que é uma característica da nossa região. O foyer, até hoje muito visitado e contemplado, já foi local onde as grandes damas da sociedade pintavam quadros e realizavam exposições. Mas os nobres que circulavam por aqui não se contentavam somente com o privilégio dos melhores lugares. Pediam mais riqueza. Mas os problemas estruturais também chamavam atenção. Difícil é ver tanta perfeição e acreditar que a casa apresentou infiltrações. Em 1887 veio a primeira reforma. O pintor Domênico de Ângeles é contratado. O trabalho é eclético, segue a influência de vários estilos. No teto se observam anjinhos do barroco. O verismo italiano também é destaque nas formas realistas das mulheres. Mas a mistura de cores e ícones revela muito mais quando se quer saber sobre história. Os deuses Diana e Apolo, no meio dos índios, dão a ideia de civilização do Brasil Império. Logo depois que pintaram o teto, o Império foi derrubado pelos republicanos, mas o pano de boca ainda não tinha sido pintado. Então o Crispim do Amaral pintou já no período republicano, e aí uma alegoria, uma homenagem à República. Por isso que nós vemos ali uma decoração que foi pensada praticamente toda no Império, mas um pano de boca que foi feito a partir da República. Uma obra imponente, mas que, segundo Dona Maria, nem sempre foi valorizada. A orientadora de visitas trabalha há 36 anos na casa. Começou como camareira. Foi funcionária do maestro Valdemar Henrique, que dirigiu o teatro entre 1966 e 1980. Ele chegou a morar na casa, lutou pela preservação do patrimônio. Teve uma época que Valdemar Henrique estava passando as férias aqui em Belém. Quando ele passou nessa rua, ele viu o pano jogado lá para o lixeiro pegar. Ele esteve olhando aqueles rolos imensos, né? Ele falou, isso aqui é o pano de boca do Teatro da Paz. E olhou para um lado, olhou para o outro e começou a chamar gente na praça para pegar o pano antes do lixeiro passar. Voltando às reformas, vamos à frente do Teatro da Paz. Entre 1904 e 1905, a fachada foi redesenhada. O estilo neoclássico foi mantido. O espaço, inspirado nos modelos europeus, já era adaptado ao clima amazônico, com janelas altas para melhorar a ventilação.
Mas nessa reforma, uma correção para seguir a paridade característica do modelo neoclássico chamou a atenção. Onde hoje vemos 6 colunas, havia mais uma, que foi retirada. Lustres e móveis são importados da Europa. O Teatro da Paz foi tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1963. Alguns anos depois, as histórias da casa e de Ribamar se cruzam. Na confecção dos cenários e no trabalho durante os espetáculos, ele aprendeu que o melhor lugar mesmo é nos bastidores. O cenotécnico mostra com orgulho as cordas manuseadas durante as apresentações para a colocação de cada cenário. Eu acho essa parte aqui a parte mais gostosa, porque a gente, mesmo assim, a gente assistindo ele um pouco de lado, né, mas a gente tem noção, tudo que está rolando nas coxias, então chega um momento assim de ser até engraçado, a gente se divertir muito. Batajá, me faz feliz, assim o índio carregou sua macuxi. Madalena se sente em casa quando chega ao teatro. Desde criança, assistia às apresentações com a mãe e durante a carreira de cantora lírica, já pisou neste palco diversas vezes. O que Madalena não imaginava era descobrir na pintura do teto um pouco da própria história. A minha irmã, num determinado momento, num desses cursos de férias que ela fazia, a Márcia Aliverti, um certo professor, um maestro, quando viu o nome dela, Aliverti, ele chegou para ela e perguntou: você é Aliverti, você sabia que tem uma cantora que ficou no Brasil chamada Albertina? E aí ele foi lá no arquivo dele, foi pegar toda a história dessa cantora Albertina e a gente viu o nome do nosso bisavô. Então ela foi casada, o nome dela é Albertina Aliverti e ela casou com o meu bisavô, que veio na época para Belém para pintar o Teatro da Paz e pintar a Igreja da Sé, pintar as coisas que o grande De Ângelis estava fazendo em Belém. Escadarias e bustos dos escritores brasileiros José de Alencar e Gonçalves Dias em mármore. Espelhos, lustres de cristal, 900 lugares. Toda a riqueza e grandiosidade encanta, mas para Miguel nada valeria tanto se não fosse quem dá vida ao maior teatro da região norte. Os músicos que conduz são um exemplo disso. A Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz foi criada em 1996. A responsabilidade de um desses músicos em estar nessa orquestra é muito grande, se você pensar que ela é, por exemplo, a única orquestra sinfônica profissional do estado do Pará. A Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz é a primeira orquestra de corpo estável desse teatro. Ou seja, você pensa no teatro como um corpo físico, mas o que habita, a arte que habita esse teatro é, digamos, a alma de um ser humano. Então o teatro era um corpo sem uma alma dentro, até o ano de 96. Há 12 anos já é tradição. As cortinas se abrem para o Festival de Ópera. Nada que apague das lembranças grandes nomes que passaram por aqui, como a bailarina Ana Pavlova e Bibi Ferreira, e as histórias que envolvem os grandes espetáculos. Vinha muitos artistas famosos da Bahia, do Rio, veio a Joana, veio a Simone, Antônio Carlos e Jocafe, a Zezé Mota. A mãe menininha, ela também veio se apresentar na época do projeto, né? Então, quando eu vi aquela senhora bem velhinha, eu fiquei imaginando, poxa, que sabe a minha avó não era assim. E eu olhava muito para ela. Aí, quando foi uma hora, ela me olhou assim, viu que eu estava olhando, ela chamou a camareira dela e disse: fala para essa mocinha que eu não sou macumbeira. Ícone da transformação socioeconômica da Amazônia. O que é interessante ver é que, apesar de ser um teatro que sempre esteve ligado simbolicamente ao uso da elite, na verdade os documentos mostram que ele era utilizado por outras classes sociais, mas que tinham o desejo e tinham o costume de ir ao teatro, porque eles iam para outros espaços culturais que havia em Belém na época. Então, quando o Teatro da Paz foi inaugurado, todas as classes sociais, na verdade, frequentavam o teatro. Fonte de sonhos, amor, declarações. É um templo da arte, é um templo de todos os artistas
e espero profundamente daqui a 100, 200 anos ele continue aqui e que as novas gerações continuem a se apresentar, a começar suas carreiras e a continuar esse legado maravilhoso que o Teatro da Paz vem dando para todos os paraenses. Comecei a trabalhar aqui, eu tinha 18 anos, eu estou com 57, então é uma vida que a gente dá para o espaço, a gente aprende, né, a gostar também pelo patrimônio que é, né, pela casa que é, uma casa centenária, e que a gente tem que ter muito respeito, tem que ter muito carinho por ele. Teatro para mim é como se fosse um prêmio, a minha segunda casa. Acho que eu fui uma pessoa muito abençoada, conhecer o Teatro da Paz, que para mim é uma relíquia, é uma joia da cidade de Belém.